Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Oh, glória. Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Eu já pude sentir a presença de Deus aqui. Você já sentiu a presença de Deus aí? Sou muito grata a Deus por esta oportunidade de conhecer mais um povo que vai morar no céu. Como todo mundo já sabe, quem me acompanha hoje é meu marido evangelista Eduardo, juntamente com a minha mãe. Ela está ali bem no cantinho, bem escondidinha. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe os pastores dessa igreja, que Deus abençoe toda a liderança. O convite pela diaconisa, mas vai ser em nome de Jesus. Catarina, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todo o corpo de obreiros. Que Deus abençoe vocês, toda a nave da igreja. Venho debaixo da bênção dos meus pastores, apóstolo Adriano e bispa Débora. Nós somos lá de Pirapora do Bom Jesus e nós viemos aqui dar lugar juntamente com a igreja, amém? Você crê que Jesus vai falar continuamente? Você crê que hoje é uma noite de intimidade, de relacionamento com Deus? Então que você possa abrir a sua Bíblia agora, imediatamente. Não quero ser tardia e eu quero ser objetiva. E a banda dá lugar com força juntamente comigo, amém? A palavra do Senhor vai dizer que é o tema pelas meninas que foram relatado por mim e foi direcionado por Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E você se assenta glorificando a Deus e aplaudindo ao Senhor Jesus, porque Ele é o dono desta festa. Eu confesso que eu fui orar e ao meditar nessa palavra, eu senti muita presença de Deus. E o Espírito Santo, Ele começou a habitar naquele momento na minha vida e começou a me mostrar algumas revelações naquilo que Deus quer trazer para as nossas vidas na data de hoje. A palavra vai começar a iniciar que no ano da morte do rei Uzias, e eu não poderia, antes de mencionar a palavra de Isaías, antes de falar desse rei. Rei Uzias era um rei que Deus tinha escolhido para governar a terra de Judá. Até o momento, ele estava fazendo tudo certo, tudo conforme o estabelecimento de Deus. Tudo que o rei Uzias fazia prosperava. Ele começava a dar ordem para as fronteiras dos maiores exércitos, de fronteiras comerciais, e aquele povo crescia. Só que por um momento, o rei Uzias, ele começou a esquecer quem tinha colocado no trono era Deus. Oh glória, o microfone tá bom. Só que por um momento, o orgulho dele, a soberba encheu seu coração, entendendo que ele não precisava mais de Deus, que somente ele era superior, ele poderia fazer bem o que ele pudesse. E uma coisa, a gente pode entender que sem a presença de Deus, nada acontece. O rei Uzias achou que ele estava fazendo o que ele poderia fazer. Ele achou que o controle estava tudo sobre a mão dele. Ele achou que todo o trono que estava estabelecido onde ele sentava, aonde ele reinava, ninguém poderia tirar ele do trono. Ele esqueceu que o Todo-Poderoso tinha colocado ele para se assentar diante do trono.
E eu tenho um recado de Deus para a tua vida hoje, nessa noite. E eu quero dizer e quero ser bem objetiva com a autoridade que Deus me deu. Sem a presença de Deus, você não assenta. Sem a presença de Deus, você não cresce. Sem a presença de Deus, você não senta na cadeira de honra. E quando Deus te permitir que você se assente na cadeira que Deus estabeleceu sobre tua vida, não esqueça da onde Ele te tirou, da onde Ele te implantou, da onde Ele fez você crescer, as tuas origens, os destinos que Deus planejou sobre a tua vida. Porque quando o ego de Uzias cresceu sobre o coração dele, ele achou que não precisava mais de ninguém. E Jesus falou: ai, Uzias, eu preciso tocar em você, porque quem te colocou no trono fui eu. Quem estabeleceu você sobre o trono fui eu. E Jesus está falando sobre a minha vida. Se não for a presença de Deus sobre a tua vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Quando Uzias percebeu que a soberba estava crescendo sobre a vida dele, já era tarde demais, porque a presença de Deus já não estava mais sobre ele. Aí ele começou a pensar que tudo ele poderia fazer, que até no templo ele poderia tocar, que até no altar ele poderia tocar. Aí Deus olhou para a terra e falou: não, Uzias, até aqui você pode, além disso você não pode, porque a minha ordenança está sobre a tua vida. Quem é você para indagar contra amigo? Quem é você para se dirigir uma palavra? Eu sou um Deus que mando sobre a tua vida, Uzias. Sou um Deus que te levantei, Uzias. Tu tá achando que você é quem? E Deus falou assim: a partir de hoje, Uzias, eu vou colocar uma lepra sobre a tua testa, para você entender, quem tem autoridade sobre a tua vida sou eu. E ai de você, se você não entender o que Deus tem sobre a tua vida. Diz que quando Uzias entrou diante do templo, amada, ele achou que poderia queimar incenso diante do altar. E só quem queima incenso é sacerdote. E aí ele pensou que ele poderia ser sacerdote, ele poderia ser quem ele quisesse que fosse. Só que Deus tinha colocado na mão dele um trono. Deus tinha colocado na mão dele uma responsabilidade na qual não foi cumprida. Ele começou bem, mas terminou mal. E sabe o que Jesus está falando hoje para mim, para dizer para a igreja? Hoje é noite de se posicionar na presença de Deus. Hoje é noite de posicionamento na presença de Deus. Hoje é noite de se arrepender diante de Deus, porque o que Deus vai fazer hoje neste culto é algo surreal, é algo sobrenatural. Aí diz que todo mundo começou a perceber que Uzias estava com uma lepra na testa. E todo mundo olhava para Uzias e pensava: ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus, ele não ouviu mais a minha voz. Só que quando Uzias, Deus já tinha ferido ele, já foi tarde demais. Ele teve que se esconder de todos, teve que se manter isolado até que ele falece. E sabe que Deus falou para a minha vida? Enquanto Uzias não entendeu o meu propósito sobre a vida dele, enquanto Uzias não entendeu o que Deus tinha na vida dele, e quando ele falece, Deus levanta Isaías como grande profeta de Deus, cheio da graça, cheio da unção, cheio da autoridade. Enquanto Uzias morre, Deus levanta Isaías. Enquanto Uzias não dá valor àquilo que Deus tem sobre a vida dele, Deus levanta Isaías. Sabe que Jesus está falando? Se ninguém quiser, Deus está levantando alguém aqui. Se ninguém quiser, eu faço do meu jeito, da forma que eu quero, mas eu vou usar. Será que tem glória de Deus aí? Será que tem aleluia aí? Será
que você pode glorificar a Deus aí, porque Jesus está me usando para dizer nessa igreja: chegou o tempo de levantar Isaías. Isaías que não se prostra diante dos homens, mas que se prostra diante de Deus. Deus começa a levantar Isaías, e ele começa a entender o peso da chamada. E você entende muito bem, quem é chamado por Deus não é fácil, é árduo. Quem é chamado por Deus tem que suportar a dor da pancada. Quem é chamado por Deus, nem todo mundo te reconhece. Quem é chamado por Deus é abandonado no meio do deserto. Quem é chamado por Deus, ninguém dá nada valor para você. Quem tem chamado por Deus é uma solidão, é guerra, é perseguição, é calúnia, é difamação. Mas ele entende que tem um Deus assentado sobre o sublime trono. Eu estou sentindo a presença de Deus diante deste altar, pastores, para dizer para essa geração que ainda reina o Todo-Poderoso. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ao terceiro dia, ao terceiro dia. Sinta essa presença te tomando, igreja. Sinta o Espírito Santo te tocando. Diz a palavra do Senhor que quando o rei Uzias morreu, Isaías começa a ter uma visão surpreendente da parte de Deus. Diz que ele vê Deus assentado em um sublime trono, e as abas de suas vestes enchia todo o templo. E havia serafins que estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam. Quem sabe, se você estudar, os serafins eram anjos de adoração. Eles eram anjos do coral celestial. Eles não poderiam ver a face de Deus, porque senão eles morreriam. Quando vai falar que Isaías viu Deus, ele não chegou a ver Deus. Ele viu somente a tua glória de longe. Porque se Isaías de fato ele visse a face de Deus, ele faleceria no primeiro momento. Aí a primeira palavra é: os anjos cobriam o rosto em reverência a Deus. Em reverência a Deus. Sabe o que Jesus está falando? Que no meu trono, que na minha presença há uma hierarquia. As coisas não acontecem de qualquer jeito. As coisas é com ordem e decência. As coisas funcionam conforme a vontade de Deus. O homem pode implantar do jeito dele, mas se não for a presença de Deus, nada acontece. Aí tem gente, pastores, que fala assim: eu não vou me se reverenciar aos meus pastores, aos meus líderes. Então eu tenho uma notícia para te falar: se você não tem reverência dentro da casa de Deus, aonde você vai morar? Porque lá no céu tudo é com ordem e decência, com respeito e com reverência. Se você não respeita a tua liderança, irmão, comece a orar de novo, comece a buscar de novo, porque na presença não entra qualquer um. E eu falei: Jesus, minhas pernas estão assim, tremendo. Porque Jesus, filha, eu vou te usar hoje para dizer para a minha igreja que as coisas comigo é mais embaixo. Que as coisas têm que ser reta, não tem vírgula, não tem curva. A palavra de Deus é reta, ela permanece reta e ela não faz curva. Aí os anjos estavam com o rosto coberto pelas suas asas, e eles voavam em redor diante do trono de Deus.
e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Com duas asas cobriu os seus pés, com sinal de intimidade. No Novo Testamento vai dizer que Jesus, ele teve um encontro com os discípulos e falou assim: a partir de hoje você vai lavar os meus pés, como um sinal de humildade, como um sinal de intimidade. E Jesus está falando: você está achando que a última balochinha do pacote, tu está achando que você pode tudo, você não pode nada. Hoje é noite de descer. Hoje é noite de descer. Hoje é noite de descer. Tô toda tremendo aqui. Hoje é noite de descer. Pra dizer que se não descer não tem intimidade. Se não descer não tem relacionamento. Se não descer não tem presença. Se não descer você fica oco, você fica amargo. E hoje é noite de dizer pra igreja: desce, 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 desce um pouco mais. Eu vou tomar uma água e você vai glorificando ao Senhor. Deus, hoje é uma noite de Deus impactar a tua vida. Faz quanto tempo que você não ora mais? Faz quanto tempo que você não chega no seu quarto e fala: Deus, começa, Senhor meu Deus, me mudar de dentro para fora. Começa a limpar tudo aquilo que está me machucando, tudo aquilo que está afastando a minha presença sobre a tua vida. Começa a orar, igreja, e se autoanalisar. Fala: Deus, eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Sabe por quê? Tudo isso é passageiro, aqui é terreno. Tudo isso vai passar. A única coisa é que quando você morrer, você vai levar somente a roupa do corpo, porque tudo vai ficar aí. Mas se você tiver a presença de Deus, o céu, ele faz festa quando um se arrepende. E anjos adoravam diante do trono. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele começa a receber a adoração dos serafins. A verdadeira adoração exige intimidade. A intimidade gera o amor gratuito, atribuído a Deus, sem esperar dos outros o reconhecimento. Os anjos serafins não se afastam do trono de Deus e da sua presença dá o acesso aos segredos mais íntimos do Todo-Poderoso. Você não tem que ter reconhecimento dos homens, você tem que ter reconhecimento de Deus. Porque reconhecimento só se reconhece no ML. É lá que você é reconhecido quando você falece. Mas Jesus está falando: você tem que ser reconhecido por mim. Porque quando você é reconhecido por mim, as outras demais coisas eu acrescento sobre a tua vida. O problema é que se a gente não dá microfone o ser humano fica de biquinho, bicudinho e fala: nunca mais eu vou para a igreja, nunca mais eu vou cultuar, eu vou sair do grupo, porque ninguém me dá oportunidade. Mas Jesus, ele ficou 3 anos e meio escondido, sem nenhuma oportunidade. Quando chegou o grande momento, ele apareceu andando, caminhando, e todos puderam ver que ele era o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Eu vou repetir: o Cordeiro de Deus está aqui e está dizendo: você não precisa do reconhecimento da terra. O que você precisa é ser reconhecido por mim. Ser reconhecido por mim. Ser reconhecido por mim. Aí se o pastor puxa a orelha, fala: eu não quero mais participar da igreja, eu vou embora.
Vou pegar minhas malas e vou embora. Eu não quero esse negócio para mim. E posso dizer uma coisa? Quanto mais você é amassado, quanto mais você é pisado, quanto mais você passa pela prensa, mais o azeite é atribuído sobre a tua vida. O que Jesus está falando é: quanto mais você for pisado, eu apareço sobre você. Quanto mais você for criticado, eu apareço sobre você. Quanto mais você se render a mim, eu me revelo a você. Então Jesus fala hoje, e fala hoje, fala amanhã, e fala eternamente. Hoje é noite de você sentir a presença de Deus. Oh Deus, Espírito Santo da verdade. Porque João capítulo 4 vai dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Será que nessa igreja tem verdadeiros adoradores? Será que nessa igreja adoram o Pai em espírito e verdade? Então eu te dou um minuto para você adorar. Adora, 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 adora. E duas asas voavam, em sinal de liberdade. Entenda bem que liberdade não é fazer o que queremos. Liberdade é porque somos livres em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele tem uma responsabilidade sobre tua vida. E Ele não te perde. Ele somente te posiciona para entregar aquilo que Deus tem sobre você. Diz que um dos serafins olha para Isaías e começa a observá-lo. E ali começa o chamado de Isaías. E ele começa a entender que o chamado é árduo. E começa a se autoanalisar, porque ele começou a ver a grandeza do Senhor. E ele fala: Deus, ai de mim, Senhor, porque eu sou impuro de lábios. Deus, eu não mereço estar aqui, porque eu sou um pecador. Aí vai dizer a palavra que um dos serafins pega a brasa juntamente com a tenaz, que simboliza um alicate, e toca na boca de Isaías, dizendo: ei filho, ei Isaías, perdoados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. Aí Isaías começa a entender que o propósito de Deus sobre a tua vida dele é muito maior do que ele imagina. Aí diz que Deus olha para Isaías e pergunta: Isaías, o que eu vou fazer agora, Isaías? Não tem ninguém para me enviar. Aí Isaías olha para Deus e fala: Deus, eis-me aqui, pode me enviar. A pergunta para a igreja hoje é: será que Deus, Ele pode te enviar hoje? Será que Deus pode cumprir a missão dele sobre a tua vida hoje? Será que Deus, Ele pode te levantar uma vez mais na terra, para você ser boca de Deus aos cativos, aqueles que precisam, aqui os necessitados, aqueles que precisam de um abraço, aqueles que estão caídos? Será que você pode hoje levantar as suas mãos e falar: eis-me aqui? Quando eu me converti, eu achava que o chamado de Deus era leve, mas o fardo de Deus é leve, só que o chamado pesa sobre os nossos ombros. E o negócio foi estreitando, estreitando, estreitando. E eu falava: Deus, eu não vou aguentar. Mas a graça dele estava sobre a minha vida, estava sobre a minha casa. Aí um dia eu falei: Deus, eis-me aqui. Aí Jesus olhou para mim e falou: é isso mesmo, eis-me aqui no tempo de fartura, no tempo de luta também. É você dizer eis-me aqui quando tudo vai mal. Aí eu perguntei: Deus, não é fácil, mas se não for a tua presença sobre minha vida, eu não prego, eu não sou usada por ti. Aí Jesus olhou e falou assim: será que eu posso usar, minha filha, o meu povo, para dizer: eis-me aqui, pode me enviar? Como que tem sido o seu comportamento
colocado diante de Deus, diante daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque no primeiro momento você falou: Deus, pode colocar na minha mão, porque eu vou ser usado com graça. Mas os dias foram difíceis na tua vida, e você pensou em parar, e pensou em estacionar, pensou em abrir mão do chamado, pensou em abandonar a missão que Deus estabeleceu sobre você. E hoje eu tenho uma notícia para falar para você: você não vai parar não. Você não vai parar não, porque o chamado está sobre a tua cabeça, o chamado está sobre tua vida. Pode se levantar quem for, mas quem dá a última palavra é Deus. E se Ele falou, Ele vai cumprir. E eu encerro aqui. Diz que Isaías começa a pregar arrependimento, julgamento sobre aquele povo, porque o povo estava num lamento de apostasia, abandono da fé, não dava mais ouvidos a Deus, não acreditava mais no que Ele falava. Aí Deus usou Isaías e falou: vai lá e prega a minha palavra, seja direcionado por mim. Não vai ser fácil, ninguém vai dar ouvidos que você vai falar, mas minha presença é com você. Então vai, meu filho, prega, meu filho, vai nessa tua força, não para não, eu estou com você. Jesus não falou para você que seria fácil, mas que Ele estaria com você até o seu último suspiro. E por que você está pensando em abrir mão daquilo que Deus colocou sobre tua mão? Achando que está pesado demais. Ah, eu não aguento mais o fardo, está pesado, não estou suportando mais. Mas Paulo vai dizer: é na tua fraqueza que Ele habita, é na tua fraqueza que Ele te fortalece, é na tua fraqueza que Ele te levanta, é na tua fraqueza que Ele te consola, é na tua fraqueza que Ele enxuga dos teus olhos toda lágrima de tristeza, é na tua fraqueza que Ele te acolhe. E a presença do Espírito Santo está aqui sobre a igreja para dizer: a minha presença está enchendo o templo, a minha presença está enchendo o templo, a minha presença está enchendo o templo. Será que Jesus pode te usar hoje? Será que Jesus pode te usar hoje? Será que Jesus pode te usar hoje? A palavra de Deus sobre a igreja é: seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Vem banda, vem banda, vem banda. A venda está cheia da presença. Eita! Há anjos batalhando sobre a igreja, há anjos passeando pelos corredores dessa igreja. E Deus está falando: será que eu posso te usar? Será que eu posso te usar hoje em pleno sábado? Será que hoje eu posso te usar? Cadê você? Cadê você? Cadê você que veio hoje para se encher da glória, da glória, da glória, da glória, da glória de Deus? Não foi fácil você chegar aqui, mas você chegou. A festividade nem era para acontecer, porque o inimigo lutou tanto, até comigo, pastores. O Eduardo estava internado fazendo uma cirurgia, e eu falei: Deus, e agora como que eu vou pregar naquela festividade? E Jesus falando: acalma o teu coração, minha filha, acalma o teu coração, minha filha, porque eu vou te enviar naquele lugar. Aquele povo precisa sentir a minha tua presença, precisa sentir o meu toque. É noite de voltar ao primeiro amor, é noite de voltar ao primeiro amor, é noite de voltar ao primeiro amor. Eu não sei onde você se esfriou, mas Jesus quer te aquecer hoje. Ele quer te aquecer hoje. Então sinta a brasa te tocando aí, sinta a brasa te tocando aí, sinta o anjo tocando nos teus lábios hoje aí, para dizer: ei, eu vou te enviar, eu vou te enviar, eu vou te enviar. Sinto o Espírito Santo te tocando, sinto o Espírito Santo te tocando. Você que não sente mais a presença, que não é renovado mais por Deus, nem línguas mais você fala, e Jesus está falando: eu vou começar a derramar variedade de línguas sobre a tua vida.
Lembra quando você lavava a louça e você sentia o Espírito Santo te tocando? Aí você parava com a buchinha diante ali da pia e falava: Deus, pode me usar, Senhor, pode me preencher. Faz quanto tempo que você se esfriou, se perdeu no caminho, mas Jesus te achou hoje nessa noite, nessa festividade de 11 anos, a essência da adoração, para dizer para você: a essência não se perdeu, quem se perdeu foi você. E hoje é noite de você sentir Ele de novo. Eu falei: Deus, que negócio é esse? Aí de repente eu estudando a palavra, os meus olhos começaram a descer lágrimas. E eu falei: Jesus, que mistério é esse? Aí Deus falou: filha, primeiro eu vou te encher, para depois transbordar. E Jesus falou: se a igreja não entendeu o que eu tenho, vai voltar de novo para você. Mas é a presença que está sobre minha vida, para a glória do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Se coloca de pé, igreja. Cadê aquela moça que cantou? Eu não sei o nome dela. Cadê ela? Cadê ela? A de preto, isso, vem, isso. A de preto, aleluia. Ela vai adorar. Enquanto eu olho para você, filha, Deus me mostra o fogo aquecendo as tuas cordas vocais. Porque até por um momento você falou: Deus, eu não vou conseguir mais adorar. Mas Jesus está tocando as tuas cordas vocais. Porque eu vejo o fogo de Deus limpando as tuas cordas vocais. Deus vai te honrar tanto, minha filha. Vai te honrar tanto que eu vejo uma capa de um CD. Tu vai levar a adoração do outro lado, dos confins da terra, para dizer que é Deus sobre tua vida. Não se sinta inferior, não se sinta pequena demais, porque quem tem que brilhar sobre tua vida sou eu. Deixa quem quiser falar. Quem escolheu você fui eu. Enquanto você adorar o Senhor, Jesus vai tocar em quem merece sentir a presença de Deus novamente. Deus vai tocar na essência da adoração. Porque a vontade era abandonar as sapatilhas. Falar: líder, chega, para mim não dá mais. Mas Jesus está trocando, colocando a melhor sapatilha para vocês. Sou eu quem cuido de vocês. Sou eu que patrocino vocês. Tudo está sobre o meu controle. Para que a aflição? Para que o desespero? Para que fica Deus? Cadê o Senhor neste momento? E Jesus me usa com autoridade para dizer: eu cuido da sapatilha, eu cuido da veste, eu cuido do penteado, eu cuido de tudo, para dizer que eu sou sobre a vida de vocês. Pode chorar mesmo, porque a vontade fala: Deus, desisto, porque eu não conheço um Deus maior. E Jesus está falando: Deus está sobre a vida de vocês. Prepare para as agendas, se prepare para as agendas, não negue nenhuma. Deixa Deus usar vocês, porque quando eu olho para vocês, eu vejo Deus usando vocês de uma proporção, sentindo a presença de Deus. Olha o anjo te tocando aí, olha o anjo te tocando aí, olha o anjo te tocando aí. Receba o renovo, receba a unção, receba a autoridade agora, 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 agora. Recebe o renovo, receba a graça, receba a presença que cura, presença que liberta, presença. Olha o anjo tocando aí, olha o anjo tocando aí, olha o anjo tocando aí. Recebe a presença e a banda vai adorar ao Senhor Jesus. Oh glória, oh glória, aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Me dá disposição para aprender de ti. Será que você pode declarar isso? Me dá disposição. Pode dançar, Jéssica, pode dançar, pode dançar. No mar da oração.
Ok. mais uma vez. Cadê o primeiro adorador aqui na frente para orar pela tua vida? Aleluia. Cadê você? Cadê você? Eu quero ser levada por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Declare isso. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Recebe, igreja. Aleluia. Oh, glória. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Receba a graça. Eu não vim aqui Receba a apenas de presença. passagem. Receba a Hoje graça. eu vim aqui Receba a presença. pra te Receba a servir graça. melhor. Receba a presença. Receba a graça. Receba a presença. Receba a graça. Receba a presença. Apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Recebe o renovo. Recebe o renovo. Pra te sentir de novo. Glória. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vejo pessoas chorando, porque o Espírito Santo está te limpando, Ele está te curando. Toca, Jesus, toca, toca. Nem mais um passo Por quê? darei, nada farei sem ti. E toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, Porque tem Tem renovo aí. O que eu quero é renovo. Oh, glória. Pra te sentir de novo. Oh, glória. De novo. Eis-me aqui para finalizar. Glória a Jesus. A glória do Senhor está aqui. Glória a Deus por isso. Quem está sentindo o Espírito Santo aí te tocando? Receba essa virtude da presença de Deus sobre a tua vida. Leva essa presença para a tua casa. Não abre mão daquilo que Deus entregou sobre você. Amém? Oh, Jesus. E eu encerro minha oportunidade com
Este louvor me renovou. Quando eu pensei que eu ia desistir e parar no meio do caminho. Aleluia. Espírito Santo. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas, os serafins cantam. Que? Santo, Santo, incansavelmente. Santo, Santo, Oh, glória. um homem tão falho. E ti, Quero ouvir a igreja. de puros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Oh, glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Declare bem bonito pra Jesus. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado se me deste unção para ser usado pra tua glória? Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Não deixe de Somente começar pra pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas
pedi pra